E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br. Lembrando que todas as entrevistas aqui também estão disponíveis no YouTube e no Spotify, então vai lá, começa a seguir, vai assinar, coloca na playlist para você conferir os papos que rolam aqui neste programa, que sempre traz uma pessoa interessante, uma conversa interessante, uma mulher incrível, e hoje não é diferente. A Mariana Benatti aqui comigo hoje. A gente vai bater um papo. Bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Tainá? Obrigada. Incrível somos, então. Agradeço. Gente, eu nem sei, eu conheço a Mari, eu nem sei da onde, da rua. É ruim falar isso? Antigamente podia ser na rua, hoje não muito, né? Mas a gente já se Não, encontrou em se fosse alguns hoje seria eventos, problemático. em alguns eventos aí relacionados à cultura, relacionados ao feminismo, enfim, a gente se encontrou aí nesses lugares. E ela está desenvolvendo aí, não sei, ela vai contar para a gente em que loucura está o mestrado dela, que é sobre artivismo feminista, é isso? Isso. E relacionando isso com educação. Eu achei esse tema incrível e quero saber tudo, mulher. Que pé que está o mestrado, porque a gente estava marcando de se falar, e eu sei que é uma loucura, né? Então, e aconteceu de acalhar esse final do mestrado com a pandemia, né? Então, o momento que já é um pouco atribulado de fechar o texto, tudo ficou um pouco mais, né? Embora o trabalho do mestrado seja basicamente sentar a bunda em casa e fazer, sabe? Uhum. A gente fica com a cabeça nesse contexto maluco, né? Então, toda a universidade estendeu o prazo por conta da pandemia, o que foi bom. E eu já entreguei a minha versão para minha orientadora, agora voltou com aquelas pequenos ajustes, aquelas coisas. Então, assim, basicamente meu texto está finalizado. Já marquei também a data da defesa para outubro. Então, assim, está nos finalmente, fazendo as diagramações e tudo mais. O pior já passou, sabe? Assim, o mais difícil. Agora é mandar para a banca, dar uma estudada, né, em tudo e aguardar a data da defesa, que é um momento muito importante, né? Cara, e é super importante, eu sempre trago aqui muitas mulheres para conversar com a gente, mulheres na academia também, a gente trouxe as meninas que estão lá no grupo do Sob Covid na USP, mulheres cientistas, é tão importante as mulheres ocuparem esse espaço, né? Seja o tema que fosse abordado, é importante que estejam, né, produzindo, né, os textos mais acadêmicos, enfim, né? Sim. Como que foi esse processo de escolha de tema para você? Porque eu imagino que tem a ver um pouco com os teus propósitos, né? Com a tua vivência, enfim. Como que foi essa escolha de tema? Então, tem tudo a ver, na verdade. Quando eu entrei no mestrado, né, até de alguma maneira isso tange alguns dos nossos encontros pela vida. Quando eu entrei no mestrado, a minha ideia era estudar os coletivos de Jundiaí, né? Entender esse movimento dos coletivos culturais da cidade, que lá em 2015, 2016 tiveram um boom muito grande. Depois tudo isso culminou lá na Ocupa Colaborativa. E aí eu estava vindo com essa bagagem, com uma vontade de estudar, com uma vontade de voltar para a academia, né? Eu tinha me formado em 2012 e esse ano era 2018. Tinha ficado bem afastada e com essa vontade de voltar, né? E aí essa atuação nos coletivos fez sentido para mim nesse momento. Falei, bom, acho que é um lugar que dá para pesquisar, acho que tem material aí que dá para a gente dialogar com esse lugar da academia, né? Não para validar esse conhecimento, né? Mas para expandir fronteiras, né? Eu acho que a academia acaba sendo muitas vezes muito fechada também. E aí entrei no mestrado na Unesp, que foi onde eu me formei também, né? Na graduação. E aí eu percebi que esse tema era muito vasto para estudar no mestrado, né? E assim, a gente entra com uma ideia, depois ela vai sendo lapidada, isso faz parte do processo. E nessa lapidação, ficou muito claro para mim que os coletivos que estavam trabalhando com gênero tinham uma potência ali que me interessava muito aprofundar. E a minha atuação no festival dela estava ficando cada vez, né, mais significativa. O próprio festival estava ganhando um corpo cada vez mais significativo.
Então, junto com a minha orientadora, nós decidimos fazer esse recorte, né? Olhar para o festival delas e ver nele o que dali interessa, né? Porque eu sou participante desse movimento. Então, assim, para mim tudo interessa, tudo é importante, né? Tudo é incrível, maravilhoso e a gente tem que falar. Mas, olhando academicamente, né? Foi esse exercício de pensar, bom, o que é que daqui a gente consegue transformar em conceitos, consegue, entendendo que eu sou participante, também tirar outras coisas daqui. E aí que eu cheguei nesse tema, né? De falar sobre ativismo. São 3 pontos, né? Como você mencionou, ativismo, feminismo e educação, que eu vejo que estão presentes no festival delas, mas que podem estar presentes em muitos outros movimentos feministas, né? Que atuam através da arte. Então, eu pego o festival delas como um exemplo de um lugar onde isso se entrelaça e acontece no mundo real, digamos assim. Perfeito. Foi esse o caminho. Jundiaí teve esse momento aí de 2015, 2016, eu lembro na época eu estava fazendo Culturando, né? Então pude acompanhar de pertinho também esse surgimento, essa necessidade, na verdade, dos coletivos na cidade, né? Porque acho que na história recente de Jundiaí, esse foi um dos maiores acontecimentos sociais, culturais, porque dali brotaram não só profissionais da área de cultura, né? Mas também eventos, e a cidade começou a dialogar de forma diferente, né? Por necessidade de dialogar, inclusive, né? Mas o que veio muito forte naquele momento ali da insurgência dos coletivos foi questionar também o espaço público, né? A Ocupa foi um grande questionamento do que é a cidade e para quem é a cidade, né? Então, acho que a gente viveu esse momento. Eu sempre falei, os antropólogos do futuro vão cuidar disso, do que isso significa, porque está muito perto e, enfim, de alguma forma, a gente tem ali esses contatos diretos, né? Você consegue fazer, não só pelo festival delas, né? Mas você consegue manter uma distância para olhar para esse lugar aí que você também está dentro, né? Na hora de escrever, na hora de produzir os textos. Então, ou a paixão fala mais alto. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que eu pontuo, inclusive, né, na feitura dessa pesquisa. Porque existem algumas linhas de pesquisa, né, de metodologias, que eles chamam de metodologias participantes. Então, isso vem bastante dos movimentos sociais, né? Quando começou-se a estudar os movimentos sociais dentro da academia, muitas vezes eles eram trazidos por pessoas que estavam inseridas, né? Isso lá na década de 70, assim, 70 e 80. E essa metodologia acabou se validando dentro das ciências humanas, né? Como que chama de pesquisa participante. E aí, parte de um pressuposto básico, que eu sou bastante partidária, que é a ciência não é neutra. Existe uma pseudo-neutralidade da ciência, mas ela nunca é neutra, ela está sempre embutida de alguma ideologia, né? Mesmo que isso não seja explícito. E aí a gente se apropriando disso e falando, olha, eu tô aqui como uma pessoa que está olhando para isso e meu olhar não é neutro. Eu estou assumindo essa postura não neutra diante desse objeto que eu estou aqui pesquisando, porque eu sou participante. No entanto, ter essa consciência também me torna crítica em relação à minha própria posição, meu posicionamento, as minhas colocações, né? Então, isso foi bastante importante na minha trajetória, assim. Quando eu fiz a minha qualificação, né, que essa é uma etapa antes da gente desenvolver o texto final, tô colocando porque eu não sei se todo mundo está familiarizado. Não, é importante explicar aí para quem está acompanhando o papo, né, que às vezes as pessoas não têm muita familiaridade aí com esses processos acadêmicos. Sim. A gente entra com um projeto, né, um projeto de pesquisa. Esse projeto vai sendo lapidado junto com a orientação, com as disciplinas que vai fazendo, e chega um momento, quando você já cumpriu todas as disciplinas, os créditos, que você faz um texto que chama texto de qualificação. Ele tem uma banca avaliadora, é como se fosse um pré-conclusão, né? Ele tem uma banca avaliadora, essa banca vê o que você fez até aquele momento, por que caminhos que você está tomando, né? Porque além do acompanhamento da minha orientadora, né, dos orientadores, esse momento é muito importante porque você vai ter um olhar externo, né? E aí, quando chegou nesse momento para mim, isso foi uma coisa muito pontuada, né?
porque eu estava ainda muito só exaltando e falando como era incrível e maravilhoso, né? E elas pontuaram isso, exercita esse olhar crítico, porque é uma riqueza eu estar dentro desse movimento e poder trazê-lo, mas isso também tem que acontecer de forma crítica, né? Porque senão não é a produção de conhecimento, né? Sim. E aí esse foi meu grande desafio, assim, mas eu encaro como uma coisa muito poderosa se fazer, sabe? As pessoas, o Thiago Moreira, né, que você conhece também, ele fez o trabalho de conclusão de curso dele, do curso de, se não me engano, de produção cultural, não vou lembrar o nome dele, mas é uma pós-graduação, ele fez sobre a Ocupa também, né? Então, eu acho muito legal que essas pessoas que estiveram, é lógico, no futuro isso vai ter outro significado, né? Mas também é muito legal que a gente que participa e participou desses movimentos possa falar sobre e refletir sobre, principalmente, Sim. né? Porque principalmente, não só para a cidade, né? Mas muito principalmente para a cidade, é legal ter as pessoas discutir, porque muito da história de Jundiaí se perdeu, né? Ou se apagou, principalmente história de mulheres de Jundiaí, a gente não tem muito isso referenciado por uma série de questões, né? Mas eu lembro quando fui fazer pesquisas para documentário, não tinha muita coisa sobre as mulheres da cidade, das mulheres que participaram da vida da cidade, ajudaram a construir de alguma forma, enfim. Mas não só isso, eu acho que é importante esse registro e esse olhar neste momento, né? Daqui a um tempo vai ser material, a sua tese vai ser material de pesquisa para outros que virão, né? Porque eu acho que a gente vive, né? A cultura tem essa, a cultura não, né? Mas a sociedade tem esse ciclo dela, né? Jundiaí estava vindo de um lugar muito morno e pouco criativo e com poucos espaços e as pessoas não tinham, achavam, né, que não tinham espaço para suas vozes e de repente veio as ocupações, enfim, e aí não vem discutir só cultura, vem a questão de gênero também, né, eu falei da ocupação de espaços públicos e tal, mas também a questão de gênero foi uma coisa extremamente discutida, né, nesses espaços, né, e a cidade começou também uma outra conversa por conta dessa necessidade dessa desconstrução, na verdade, porque querendo ou não, a gente mora numa cidade que atende aí todos os requisitos do patriarcado, né? Enfim, né? Muito bem, aliás. E as mulheres tiveram um grande destaque, assim, né? Em toda essa construção, né? Dessa nova narrativa da cidade, né? Sim. E é uma narrativa que a gente, né? Ela nunca vai ser dada para a gente de graça, sabe? Esse espaço, assim, de graça, não no sentido monetário mesmo, mas é uma narrativa que ela é historicamente invisibilizada não só na nossa cidade, né? Sim. Mas no mundo, né? Na sociedade, como ela se estrutura. Então, a gente só consegue isso com mobilização, né? A gente sempre fala na palavra luta, e eu acho que a luta é nesse sentido de mobilização, né? E aí, quando você colocou também, precisamos de mais mulheres na academia escrevendo, também é uma forma de se mobilizar, né? Porque tomar esse lugar da produção de conhecimento, né? E começar a cada vez mais dar voz para essas coisas que não estão aí aparecendo, né? Mas que existem, né? É um processo longo, mas estamos caminhando. Eu tive uma conversa com algumas mulheres que estão na academia, né? Enfim, que estão lá no seu doutorado, no seu mestrado, e a questão que quando a gente fala de uma mulher na academia, ela sempre passa por uma série de questões que são enfrentamentos no dia a dia no mercado de trabalho, né? A mulher, ela se forma e aí as mulheres têm filho, aí fica mais difícil você encarar um mestrado, um doutorado, porque isso requer tempo, requer, né, uma dedicação, enfim, né? Então, muitas mulheres que eu conversei também tiveram esse ponto em comum, de um determinado momento da vida terem que assumir que querem a universidade, querem voltar, porque querem produzir e querem ser publicadas, né? Porque isso é importante dizer, né? Todo esse acúmulo de conhecimento, ele não fica só para a pessoa, né? Ainda mais agora que se discute tanto a academia, né? Da academia ter que romper os próprios muros, né? Sim. Chega de sociólogo falar da periferia à distância, né? Claro, porque isso precisa ser derrubado, né? Esse distanciamento, né? Essa falta de chão, né? Até agora você estava falando, desculpa até se eu te cortei,
Mas eu vi uma pesquisa, que eu não vou saber citar exatamente, mas falando que a produção acadêmica das mulheres nesse período de pandemia diminuiu muito em relação à dos homens. De produção de artigos, de publicações em geral, teve uma queda muito brusca na publicação das mulheres, porque esse trabalho, que já é um trabalho jornada dupla, tripla, né, de ter cuidados da casa, cuidados das outras pessoas, né, dos filhos ou de outras pessoas dependentes, ficou muito acentuado na pandemia, né, e essa carga cai em cima dos ombros das mulheres, né, mais fortemente do que sobre os homens. Então, isso se reflete assim, né? E muitas vezes a gente escuta, mas vocês já conquistaram tanto, né? Já está tanto em pé de igualdade, né? E aí a gente vê que uma pequena desestabilização, assim, joga na nossa cara que não, né? Sim. Não estamos em igualdade. Hoje eu me deparei com um texto, um destes textos que a gente se depara, assim, no dia a dia de internet, né? Uhum. De uma mulher, uma mulher atacando várias artistas, mulheres, inclusive Frida, não sei o quê, discutindo o lugar. Essa mulher não é tão importante assim. Se você conhecer a história, você vai ver que o feminismo escolheu um ídolo errado. Sabe, aquelas conversas quando você começa a juntar várias coisas para construir um argumento que, enfim, não faz sentido nenhum, mas quem está incauto na internet pega, né? E é muito engraçado como tem mulheres ainda hoje que não reconhecem a importância da atuação do feminismo em suas vidas, assim, né? Da importância das conquistas do feminismo até aqui, né? Uhum. E como a gente tem coisas ainda, né, para conquistar, porque com todas as conquistas, né, que foi muito sangue e suor, muitas mulheres antes de nós que lutaram, ainda a gente tem uma diferença muito grande, né? A sociedade trata, não adianta tentar convencer que é igual, porque não é, né? Sim. Mas é incrível a conversa que tem que ter ainda, né? 2020, a gente está tendo as mesmas conversas basicamente de 1940, sabe? Uhum. É impressionante, né? Sim, em muitas coisas. A gente estava no grupo de estudos que a gente começou, até posso falar melhor dele depois. A gente leu um texto, eu não vou saber exatamente o ano, mas eu acho que ele era da década de 60. Era um texto teatral. E a Carol Húngaro estava conduzindo esse texto e aí ela comentou, né? Gente, esse texto parece que foi escrito há 7 minutos atrás, né? E era um texto que trazia essas problemáticas, né, que as mulheres vivem, né? E, enfim, embora sim a gente tenha avançado muito em muitas questões, a gente também tem que entender que tem recortes de classe, né? Tem recortes de raça, né? Sei lá, eu sou uma mulher branca de classe média, eu tenho muitos privilégios em relação a outras mulheres que estão sob outras, né, vieses de opressão que eu não estou, né? E a gente avançou bastante, mas ainda tem tanto, né? Porque a estrutura, ela vai se modificando e se mantendo, né? Sim. Então, é uma luta incessante, assim. Você falou, enquanto as mulheres feministas brancas estavam lutando pelo direito a trabalhar, a emancipação, as mulheres negras estavam trabalhando já há muito tempo, né? Sim. Existe todo um recorte, né? O feminismo não é uma coisa homogênea, né? Não dá para colocar todo mundo no mesmo lugar ainda, né? Infelizmente. Artivismo, né? Tem a arte e o ativismo ali. Eu sempre falo que a cultura ela não é só a questão estética, não é para embelezar, é para questionar também, né? Você se manifestar através da arte tem sido cada vez mais importante, mais necessário e cada vez mais afrontado, né? Porque a gente vê os movimentos aí também numa tentativa de serem calados, né? Porque a arte fala, né? A arte questiona. Como que tem sido? Porque você está contando, você está falando de um lugar que a gente estava comentando, 2015 e 2016. Algumas coisas mudaram, né, Mari? De 2015, 2016 para agora, 2020. E o cenário, não querendo falar de política, mas o cenário político-social, ele também, imagino que entra nesse contexto de escrita, de questionar, né? A gente hoje, ainda mais na quarentena, são 2 fatores, né?
Então, tem os fatores políticos sociais aí, que vem numa, não só desestimulando o corte no verbas da academia, mas também da cultura, né? E tem o embate ideológico também, né? Nesse momento, né? Então, como que está sendo essa construção também nessa linha do tempo, né? De 2015, onde as coisas pareciam mais possíveis, e hoje, em pleno 2020, com todo esse contexto, todo esse cenário. Eu acho difícil falar de um panorama assim nacional, embora essa aqui é a Flora, desculpa, ela vai participar. Oi, Flora! Bem-vinda à entrevista, Flora! Ela se meteu aqui. É difícil falar num panorama nacional, assim, porque eu não tenho não me aprofundei tanto, né? Mas pensando localmente, que eu acho que o local também reflete, né, o nacional. Sim. O recorte daqui, né? Nesse impacto geral tem um recorte daqui. A gente veio, o próprio festival delas, por exemplo, nasceu em 2015, né? Que era um contexto sociocultural bastante favorável, né? Na cidade, na movimentação dos coletivos independentes, inclusive com apoio político, né, a nível municipal. Foi o ano que o Sesc foi inaugurado, então assim era um momento de uma efervescência, né? E embora o festival delas tenha conseguido se manter, né, ao longo dos anos e tenha aparecido algumas oportunidades para nós, em parceria mesmo com o Sesc, nós conseguimos um PROAC também. A gente tem percebido recentemente assim, a dificuldade que isso está sendo. Nós não conseguimos verba para fazer esse ano, e aí com a pandemia chegando, assim, o que já estava difícil ficou impossível. Então, isso também, eu acho que é um reflexo muito grande do cenário nacional, né? Com essa política que a gente está vendo, que não só não estimula a produção artística, como desestimula, né? Porque a produção artística, ela tem essa característica de ser crítica, né? De ser combativa. E aí, né, entrando no artivismo. Especialmente quando a gente está falando dessa intersecção, né? De arte que se posiciona, de uma arte que não é neutra, de uma arte que se veste de um caráter político, né? Que é isso que eu trabalho nesse conceito de artivismo, é mais difícil ainda, né? Porque a gente está nesse movimento, escola sem partido, né? Então, e voltando ao que eu falei, como se fosse possível uma neutralidade, né? Sim. E acho que cada vez mais também cabe a nós explicitar que o neutro também é uma posição política, né? É uma ideologia em si, enfim. E aí eu acho que a gente tem enfrentado na pele essa dificuldade, né? Não só aqui na cidade, mas com tudo que está acontecendo, né? No país mesmo. Sim. Eu acabo achando que a pandemia, na verdade, ela foi só mais um agravante do que já estava muito ruim, né? Não foi ela sozinha que despedaçou, né? Produzir cultura já estava numa linha muito, né? Muito tênue ali entre o desespero e o desespero, né? Dos dois lados. Ela já estava ali atravessando um momento muito difícil, né? É óbvio que não dá para falar de cenário nacional, mas isso impacta, inclusive, no público, né? Eu penso que, de repente, em 2015, 2016, a gente tinha não só esse cenário cultural efervescente mais favorável de produção, de Sesc, até de verba municipal, de apoio, né? Mas acho que também de receptividade. Você sente isso, assim, de alguma forma, nas produções, que, de repente, em 2015, 2016, o público estava mais aberto aos temas do que está hoje em 2020, quando você reduz tudo a bandeiras partidárias, por exemplo. Todas as manifestações artísticas, elas acabam se reduzindo, não que elas não devam se posicionar, é óbvio, né? Enfim, mas eu não sei, eu acho que as pessoas, o público em geral abraçou uma história que todo mundo só tem a perder mesmo, né? De você se fechar para frequentar espaços de cultura, né, e educação. Eu acho que uma coisa que é um marco para a gente mesmo é a eleição, são as últimas eleições, assim, porque eu acho que ela mostrou uma fenda que já existia, né, assim,
e que a gente não estava conseguindo ver tão claramente. E eu acho que as pessoas que estavam com essas, digamos assim, escondendo os descontentamentos com sei lá, os pequenos avanços que as minorias estavam fazendo, elas se sentiram mais livres para expor os seus preconceitos, suas violências. Então, ao mesmo tempo, né, que as pessoas se fecharam mais, né, uma grande parte das pessoas se fechou mais para esses temas, para esses posicionamentos. É que eu acho complicado essa palavra minorias, né? Mas vou usar essa palavra para a gente. Minorias em direito. Para quem está ouvindo, a gente fala minorias, aí minorias de acesso, em direito, não minorias em quantidade de gente, porque, né, essa conta aí não fecha. Então, né, as pessoas que estão lutando pelos direitos das mulheres, LGBTs, pelos direitos das pessoas negras, indígenas, né? Todos esses recortes de pessoas que são colocadas como o outro, né? Então, ao mesmo tempo que uma parcela da população se sentiu validada a expor os seus preconceitos e né, um pensamento mais de arraigar as tradições, né? Também existe um movimento de contestação disso, né? Embora com muito mais dificuldade, porque não tem uma abertura, não tem uma facilidade para fazer isso, eu sinto que os movimentos estão se fortalecendo. Os movimentos estão... É difícil você fugir desse assunto hoje em dia, sabe? Mesmo que você não queira. Então, existe uma resistência grande também, né? O que, por um lado, é ruim porque é uma polarização em alguns aspectos, e isso é muito difícil para o diálogo, mas eu vejo que é isso. Toda vez que existe uma repressão, existe uma resistência também, né? É um movimento... vai se equilibrando, né? Sempre busca um equilíbrio, assim. É que as pessoas, quando pensam em cultura, elas pensam nas expressões artísticas necessariamente, né? Uhum. Você fala de cultura, a pessoa pensa em música, em livro, em peça de teatro, dança. E quando a gente pensa em cultura mesmo, né, de uma forma ampliada, a gente vê que inclusive os atos, os diálogos, as linhas de conversa que regem as nossas relações, né? Ela vai muito além das expressões artísticas. E eu acho que foi aí um pouquinho que a gente, não que se perdeu, né? Porque já existia tudo isso antes, só foi tudo muito legitimado, né? Uhum. E as expressões artísticas sofrem com isso, né? Sofrem com essa ruptura, né? Como se a cultura tivesse que ser assim ou tivesse que ser assado, né? A sociedade tem que viver assim ou assado. Ou é de um jeito ou de outro, né? E as expressões artísticas, no fim, sofrem aí o impacto disso, né? E é tão... apequena tanto, né, nossa vida em sociedade, né? Apequena tanto a convivência, torna tudo tão mais difícil, né? É porque eu acho que a arte, né, dentro desse balaio da cultura, onde a arte se insere, né, como você bem colocou, a cultura não é sinônimo de arte, né? Mas sim, a arte é uma manifestação cultural. Mas eu percebo, né, e acho que talvez você também, que arte é muito vista como a cereja do bolo, sabe? E sendo a cereja do bolo é algo que é dispensável, né? Então a gente escuta muito, por que investir em cultura se não vai investir em saúde, né? Precisa investir em saúde, sim, mas também precisa investir em cultura, né? Uma coisa não deveria necessariamente excluir a outra, né? Se a gente está buscando justiça social, igualdade, direitos, tanto a saúde quanto a cultura, quanto a educação, quanto a infraestrutura, todos esses são igualmente importantes, né? Sim. Mas eu vejo como um projeto político mesmo, de afastar as pessoas da educação, da arte, né? Porque são pontos que fazem a gente questionar, não se conformar. Exatamente. Eu sempre falo que cultura é uma pauta transversal, né? Você dialoga com a saúde, você dialoga com a segurança pública, quando você pensa num espaço público ocupado, com manifestações artísticas, né? Tem uma pesquisa de Campinas, alguém que eu entrevistei me mostrou essa pesquisa. Alguns lugares de Campinas que colocaram centros culturais, a violência diminuiu. A frequência em os postinhos de saúde também tiveram ali uma redução, né, de gente ali no uso, enfim. Então, eu acho que é uma conversa tão transversal, né,
E eu acho que é por isso esse grande embate, porque, de fato, não querendo defender aí a profissão, enfim, né? Mas a cultura, ela é transformadora, né? Justamente para a educação, para diminuir... se você consegue diminuir a desigualdade social, você consegue resolver outras coisas, né? Sim. Você vai resolvendo outras coisas. Mas a cultura é uma ferramenta muito perigosa, na verdade, para quem quer manter tudo do jeito que está, né? Sim. Tudo do jeito que está aí. Porque ela é integral, né, do ser humano, né? Sendo uma produção do ser humano, ela aborda muitos aspectos, né? Inclusive o aspecto da nossa vivência em sociedade, né? Das nossas formas de nos organizar politicamente, né? Então, de fato, ela é subversiva em si, né? Sim. Se ela tiver em mãos subversivas, digamos assim, mas também ela pode ser conservadora se estiver em mãos conservadoras, né? Então, é uma disputa de poder, eu acho que rola mesmo. Uma né? disputa de narrativas aí. De narrativa, sim. Vamos falar um pouquinho do Festival Delas. Quantos festivais rolaram? Quantas edições do Festival Delas rolou? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história aí do Delas. Conto. Bom, desde 2015 nós tivemos 4 edições. A primeira, que foi em 2015, foi uma iniciativa lá da Casa Colaborativa. Foi um evento que chamava Delas, foi um dia só, e foi no Dia da Mulher, né? Então, foi um evento comemorativo ao Dia da Mulher. Eles criaram uma programação voltada para as mulheres artistas. Então, teve música, teve grafite, teve uma exposição fotográfica, teve algumas mulheres expondo artesanatos, enfim, foi um dia voltado para a arte de mulheres, né? Para quem não conhece a Casa Colaborativa, era um coletivo cultural aqui na cidade, e eles faziam vários eventos no espaço que eles tinham, né? E esse foi um dos eventos deles, o Delas. Nesse momento, a gente nem estava diretamente ligada, né? Isso é curioso, porque quem criou o Delas nesse contexto foi um grupo que era majoritariamente formado por homens. E isso diz muito, assim, sobre o olhar que se tinha sobre aquele momento. Foi um momento celebrativo, né? Então, o 8 de março, tal, né? É um momento de celebrar a mulher. E aí, para o ano seguinte, em 2016, muitas coisas já tinham mudado, né? Nesse ano. Já tínhamos a Ocupa Colaborativa, né? Porque a Casa Colaborativa perdeu a sua sede, o imóvel não renovou o contrato, enfim, uma questão toda política, inclusive, né? Nem cabe entrar muito aqui, mas... e aí, nessa articulação, aconteceu a Ocupa Colaborativa, que congregou vários coletivos. Entre eles, o coletivo Ateliê Plano, do qual eu fazia parte na época, né, em 2016. Também tinha a Paula Pimenta, a Isadora, que estão hoje no festival. No momento, acho que tinha a Juliana de Deus também. E a Aline, eu não tenho certeza se ela entrou nesse momento, a Aline Maria. Não vou lembrar exatamente, mas enfim, em 2016, o pessoal da Casa Colaborativa, que estava trabalhando ali com a gente, na Ocupa Colaborativa, falou, olha, a gente fez esse evento, a gente pensou em fazer de novo, mas não faz sentido a gente tomar a frente disso. Uhum. Então, vocês querem fazer? E aí a gente se juntou com eles, e aí a gente entendeu que aquilo tinha uma potência muito grande. E aí falamos, bom, então vamos fazer um festival. Aí, como nós tínhamos vivências com as artes visuais, a gente quis fazer uma exposição. Aí uma exposição tem uma duração mais longa, então vamos colocar programações durante a duração da exposição, enfim, e tornou-se um festival. E ele durou 15 dias, ocupando o Ateliê Plano e a Ocupa Colaborativa. E nós fizemos assim, totalmente com dinheiro arrecadado em festas e tal, e rolou, e foi super legal, assim, foi um marco. Vieram artistas de vários lugares, mandaram seus trabalhos, artistas de várias partes do país, inclusive. A gente ficou muito surpresa com a repercussão que teve. E aí, logo no ano seguinte, a gente pensando em fazer, o Sesc entrou em contato com a gente, dizendo que tinha interesse em fazer uma parceria, né? Que tinham observado esse movimento que a gente fez e tudo mais, e se a gente não tinha interesse de fazer essa parceria com eles. E a gente falou, claro, né? Mas essa parceria só se efetivou mesmo em 2018. Então, nós ficamos em 2017 nessa maturação, assim, não foi um ano que não teve o festival,
Mas em 2018 ele deu um salto gigantesco, porque daí ele foi feito em parceria com o Sesc. E aí nós fizemos uma grande exposição que ficou ocupando o espaço principal expositivo deles durante, se não me engano, foram 3 meses. E fizemos algumas programações, algumas pelo próprio Sesc, outras em parceria com a prefeitura de Jundiaí, né? Então, foi um festival que expandiu completamente. A gente saiu de um festival que a gente fez com dinheiro de festa e fomos para um Sesc. Isso modificou muito a gente, né? Também enquanto coletivo, porque isso necessitou uma burocratização maior, né? Outro tipo de conduta em relação àquilo que nós estávamos fazendo de uma forma um pouco mais amadora, digamos assim. Isso mudou a curadoria de vocês? A curadoria mudou a curadoria não no sentido da essência, mas no sentido de escolher mesmo os artistas que vão participar, já que está no Sesc. Rola uma coisa é você fazer na Ocupa, outra coisa é você fazer no Sesc. Assim, você sentiu que teve uma diferença, assim, ou não? Vocês foram no feeling de vocês mesmo para manter aí o festival na sua característica inicial? Como que foi isso? Eu acho que quando a gente trabalha com parceria, a gente tem que aprender a fazer concessões também, né? Eu acho que tanto o Sesc teve que Era fazer essa palavra que eu estava concessões. procurando. Vocês tiveram que fazer concessões na curadoria? Sim, Pronto, reformulei a pergunta. sim. A gente, e não só concessões, mas assim, por exemplo, uma artista que a gente admirava muito o trabalho e que a gente não conseguiria de jeito nenhum trazer, porque a gente não tinha condições financeiras de trazer, a Berna Reale, por exemplo. Nós conseguimos trazer, porque a gente tinha esse aporte do Sesc, né? Isso fez com que a gente pudesse olhar para artistas que a gente, né, na nossa humildade de pouco recurso financeiro, mesmo a gente não conseguiria. Então, nesse sentido de recurso financeiro, sim, ampliou o nosso olhar, né, ampliou as nossas possibilidades. Mas, ao mesmo tempo, nós batemos o pé bastante que era muito importante para a gente manter diálogo com o nosso local, com a nossa origem. Então, na própria exposição do Sesc, nós colocamos artistas da cidade em diálogo com outras artistas mais reconhecidas, e também fizemos a mostra paralela, né, que foi a mostra delas que ocupou a Galeria do Politeama, que aconteceu por chamamento. Então, a gente até fala, nossa, a gente é megalomaníaca, né? A gente, em vez de só fazer uma coisa, focar nisso, acho que esse é um exemplo claro de como a gente não quis deixar a nossa essência e como ela tem nos acompanhado até então. Então, mesmo que a gente tenha recurso para trazer outras artistas, outros grupos, o Sesc também nos possibilitou trazer grupo de dança, outros bate-papos. A gente achou importante manter coisas que faziam parte da nossa essência. Então, essa mostra feita por chamamento, com as mulheres interessadas, dando suporte para que elas pudessem ter espaço para mostrar o trabalho delas, né? Sim. Que muito provavelmente não seria lá na Galeria do Sesc ainda, mas quem sabe, né? Um passo para um dia ser. E aí, no ano seguinte, foi o PROAC. Eu acho tão importante esse intercâmbio, né? Você falou, nós chamamos pessoas que a gente nem imaginava, até por conta de grana e tal. Eu acho importante a gente criar os espaços para os artistas locais, né? Eu acho isso fundamental, princípio básico, mas é tão importante você conseguir fazer esses intercâmbios, né? Fazer essas trocas, eu acho que enriquece muito, né? Quem está aqui e quem vem para cá, né? Eu acho que só acrescenta, né? E aí no Sesc tem feito isso. E aí do Sesc PROAC. Isso. Aí depois era meio pique escola de samba, assim, né? Você sabe, você trabalha com um projeto cultural, né? Então, tipo, um já foi, a gente já está escrevendo o projeto do próximo. E aí, nessa finalização do projeto do Sesc em 2018, a gente já inscreveu um PROAC. E aí nós fizemos o Festival Delas 2019 com o apoio do PROAC Festivais. E também foi muito legal. A gente veio experimentando formatos, né? Apesar de a gente já ter uma trajetória que eu acho que é bem significativa, a gente tem essa liberdade de ser um festival jovem que ainda está experimentando formatos, né? Então, no ano passado, a gente fez uma programação extensa, com mais de 30 atividades, espalhada por 20 lugares da cidade. Foi tipo, vamos espalhar, né? Enquanto a do Sesc foi mais concentrada dentro do Sesc, até, né, por conta dessa parceria, essa a gente espalhou e foi acho que durou
3 semanas, não sei se foram 3 ou 4 semanas, acho que foram 3 semanas. E foi muito legal também, assim, né? Foi um formato completamente diferente do que tinha sido nos outros anos. E nós aprendemos muito, assim, de novo, né? A gente está sempre nas nossas reuniões falando, vamos não ser megalomaníaca dessa vez, né? Porque a gente sempre acha, sempre tem algo mais para colocar, né? E como você falou, a gente quer muito fazer esse lugar florescer e dar oportunidade para os artistas. Então, ai, mas se a gente não vai colocar tal coisa, então dá um jeito de colocar tal coisa. E aí a gente vai crescendo, né? Mas tem sido essas experiências de também saber se conter, sabe? Entender que tem coisa que não dá e a gente passa para um outro ano, a gente tem essas coisas que a gente vai trazendo e falar, um dia a gente vai ter a oportunidade de fazer isso. E acho que isso também faz com que a gente queira continuar sempre, sabe? A gente vê que tem muito ainda para fazer, sabe? Mas porque também vocês acabaram alcançando outros públicos, né? Talvez uma galera que ia na Ocupa não vá no Sesc, talvez, né? Não estou falando que tem... não entra no Sesc, não é isso. Mas, assim, você vai ampliando públicos, né? Uma galera que frequenta o Sesc talvez nem soubesse da existência da Ocupa, por exemplo, né? É legal ir transitando nos espaços, né? A galeria do Politeama tem um público que é dela já, que é de quem frequenta. Então, você também vai ampliando essa rede de diálogos, né? Com pessoas que não são do mesmo universo dentro de Jundiaí. Jundiaí tem vários universos, né? Mas pessoas que não são do mesmo universo, né? Sim, sim. Esse do ano passado foi bastante isso, assim. A gente fez tanto em espaço da prefeitura, quanto na rua, né, no espaço público, quanto em espaços de parceiros, né? A gente chama de espaços alternativos, né? Mas, enfim, coletivos e tudo mais, né? Então, para também atingir vários nichos de pessoas, né? Porque senão a gente acaba sempre falando para nós mesmas, para os nossos, né? A ideia é tentar sempre expandir, né? Dentro do possível. Perspectiva aí de um novo delas? Um festival sempre. Como estão os preparativos para o próximo? É difícil pensar num cenário futuro onde a gente, né? Vocês chegaram a pensar em versão online aí do delas, alguma coisa nesse sentido? Sim, a gente, eu acho que isso é uma coisa muito, muito legal assim do festival, é que nós somos um núcleo fixo, né, de 5 mulheres. E para além da gente trabalhar juntas, a gente tem reuniões periódicas, assim, cada 15 dias a gente faz reunião e às vezes a gente nem tem pauta, mas a gente mantém a reunião, porque é um encontro nosso semanal, sabe? Então, muitas vezes a gente só fica, sei lá, falando da vida, sabe? E na pandemia, isso assim, se mostrou uma coisa tão importante, sabe? A gente ter esse momento e ter esse momento de desabafo, de falar. E teve muitos momentos, né, que a gente olhou uma para outra e falou, meu, não tenho força, não tenho condição de fazer nada nesse momento na pandemia, sabe? Não dá, minha cabeça tá em outras coisas. Então, e aí a gente resolveu que tá tudo bem. A gente não precisava ser as carrascas de nós mesmas, sabe? A gente não precisava se cobrar nesse momento que já estava tudo tão pesado. E aí a gente já tinha resolvido, na verdade, antes da pandemia, que a gente não ia mais fazer em março. Primeiro porque é uma loucura fazer produção, né, tipo, em março, porque você pega, né, final de ano, você pega, né, Natal, Ano Novo, Carnaval. Você pega o resto de todas as festas, né? Você pega aquele mês que é o mês do rebote, na verdade. Não, né? terrível. Janeiro nada funciona. Então, assim, você perde aí 2 meses de produção. Isso foi um tipo, não, gente, não vamos mais fazer essa loucura. E outra coisa também, que é mais importante do que isso, é que março tem uma profusão muito grande de eventos, né? Para mulher, por ser um mês que tem essa data. Mas a gente acha que essa temática tem que transpassar o ano inteiro, né? Então, a gente falou, vamos fazer em outra data. Não sabemos ainda quando, mas vamos deixar para o segundo semestre. E aí, acabou vindo a pandemia e tudo mais. A gente está se organizando, já faz um tempo que nós estamos, né, nesse pensamento, nós estamos criando um podcast do Festival Delas. Isso também foi bastante impulsionado pelo edital emergencial da prefeitura, que nós fizemos um diálogo, e aí nós pensamos, acho que a gente pode fazer um podcast, né, falar com mulheres artistas, e dar essa visibilidade também em outro meio.
E agora nós estamos finalizando também para um PROAC para o ano que vem. E o nosso desafio é justamente esse. Nós não sabemos qual é o cenário do ano que vem, né? Então, não faz sentido a gente pensar uma programação 100% online, porque pode ser que até lá já tenhamos vacina e a vida tenha voltado ao normal. Mas também não faz sentido a gente esquecer que a gente está nesse momento. Sim, então, a gente tem pensado numa programação que seja híbrida, né? Que ela aconteça tanto online, tentando tirar o melhor disso, porque eu acho que de alguma maneira também muito se ganhou, sabe? Com o incremento das possibilidades de acesso online. Mas também que a gente ocupe não só o espaço virtual, mas o espaço físico da cidade. E tá saindo um projeto bem bonito, assim, eu tô bem feliz, eu espero que a gente consiga. Mas, de qualquer forma, as ações do festival delas, a gente já tem percebido que elas vão se diluir, sabe? Elas podem se diluir, elas não precisam ficar só no festival. Então, a gente pensa em fazer outras ações para que, mesmo que a gente não consiga o aporte financeiro para um festival de grande porte, a gente consiga fazer outras ações e que não deixe isso se perder, sabe? Mas é isso, eu acho que tem coisas novas para aparecer por aí. Já quero essa pauta, já. Vai me atualizando das novidades aqui, porque a gente não pode... É óbvio, né? Esse momento é difícil e acho que o principal é a gente aprender a respeitar as nossas limitações, né? Porque ao passo que vem... todo esse peso também tem aquela, não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, porque criou-se uma falsa ideia de tempo livre, né, na pandemia. Criou-se aquela falsa ideia de que você vai aprender 5 línguas, vai malhar, vai ficar plena, e isso, né, a grande falácia da pandemia foi essa, né? Sim. Mas o principal é respeitar o próprio tempo, né? Eu acho que isso é um grande ensinamento, né, que esse momento nos trouxe, né, de... Tá tudo bem não fazer agora, tá tudo não se cobrar tanto, né? Vamos viver o que tem para hoje, porque é isso, né? E a gente fazer isso com a gente mesmo foi entender, tipo, a gente não precisa reproduzir essa lógica produtivista, né? Não tem porquê, né? A gente tá se propondo a ter um novo olhar sobre as coisas, então vamos ter um novo olhar sobre isso também, né? É bem profundo, assim, é quase um papo de terapia, né? Sim, mas foi legal porque, assim, foi um momento. E agora a gente já está no momento de... Já começamos a querer criar, né? Então, isso vai sendo muito orgânico, né? E eu acho que aí sai mais bonito. Sai mais a gente aprender a se reeducar, né? A gente tem uma dificuldade de se reeducar e a gente acaba reproduzindo, inclusive, coisas que a gente luta contra, né? Inclusive, coisas que a gente questiona, a gente acaba reproduzindo, que é essa coisa da produtividade, né? De você ter que estar 200% quando você não tem energia nem para você. Então, é respeitar esse reeducar, né? Constante. Mariana Benatti aqui comigo no Francamente. Eu falei outro dia, falei, gente, eu não vejo a hora de voltar para o estúdio, para a gente tudo voltar para lá, porque é outro clima, né? Né? Abraçar as pessoas, né? Sim, sim. Então, já deixa um convite aqui. Eu sei, agora você vai para a defesa, vai dar tudo certo. Mas já fica um convite aqui delas irem para o estúdio para a gente papear lá também. Será ótimo, eu agradeço, vou passar o convite para as meninas. E aí, sobre a defesa também, posso fazer uma pequena propaganda? Claro, deve, por favor. Desse estudo todo, né, que veio do mestrado, mais essa vontade de trazer para além da academia, pensar outras formas de fazer essas ideias chegarem a outras pessoas e trocar, né, também. Acabou surgindo uma oficina que foi possibilitada pelo Coisarada, que foi uma oficina de ativismo feminista que eu fiz. E foi muito legal, assim, foram mulheres daqui de Jundiaí, a maioria, mas teve uma moça participante do México, teve uma moça, que é daqui de Jundiaí, mas está morando na Holanda, então, assim, já expandiu bastante. E aí, quando o curso terminou, foi tão legal, assim, que elas próprias propuseram que a gente continuasse num grupo de estudos. Então, a gente criou esse grupo de estudos e aí estamos criando alguns meios de também dialogar para fora do grupo, né? E aí a gente tem um Instagram, que é o Ativismo e Feminismo. Já vou entrar logo vai agora. Ter um site também,
Ainda está tudo no comecinho, mas tem algumas produções que foram feitas durante a oficina e a gente está com esse grupo de estudos a cada 15 dias, está sendo tudo online. E a ideia é que cada encontro, uma mulher seja mediadora. A gente sempre tem cada uma delas traz um texto para ser lido antes do encontro, e aí no encontro a gente debate esse texto. Já achei esse aqui. Mesmo, arrasou. Essa arte da Carmen. A gente debate o texto, né, que foi traduzido por essa mulher, e aí ela faz uma proposta criativa, porque a gente estava pensando que além de estudar, né, dessa questão de produzir conhecimento, de ler e tal, era importante que a gente criasse também. Então, foi um momento para muitas nós, durante a pandemia, foi um momento de criar. Então, saíram coisas incríveis, assim. E acho que tem muito mais para acontecer. E aí, enfim, fica o convite para conhecer o que nós estamos produzindo. E acredito que também por lá eu vou depois disponibilizar a minha defesa, que vai ser no dia 9 de outubro. Que legal, sucesso, artivismo e feminismo. Eu já tô seguindo aqui, vou deixar linkado aqui também. Para quem está na rádio, vai lá, coloca o @artivismo e feminismo. Você coloca esse arroba. Isso. Se você não entendeu ainda do jeito que eu falei, você vai lá no YouTube, porque eu vou deixar linkado. Eu vou deixar linkado, você vai dar um clique lá que já vai cair aqui no Instagram. É super importante. Eu sempre falo, custa R$0 você compartilhar uma página de um artista, né? Custa nada você dar um like, sei lá, comentar, porque isso parece pequeno, mas é importante, né? É importante para quem está se expondo, né? Quem está criando tanto. Eu falo que a arte é tão necessária que as pessoas nem sentem que estão consumindo, né? Passou a quarentena, aí todo mundo lendo, ouvindo música, vendo filme, e esquecem, né? Como seria essa pandemia sem os artistas? Pensa nisso, gente. Pensa nisso. Tem gente por trás produzindo tudo isso, né? Exatamente. E tem também o Instagram do Festival Delas, né? Que já é mais antiguinho, né? Porque já estamos aí na atividade há mais tempo, que é o festival.delas. E o Festival Delas tem um site também, que é o www.festivaldelas.com.br. Às vezes eu prefiro até falar o site, porque de lá do site você consegue se direcionar para o Instagram, para o Facebook e tudo mais, né? Para tudo. E tem bastante registro das edições anteriores, assim, é uma ferramenta muito importante para a gente, o site. Perfeito. Vamos ficar felizes com as visitas. Perfeito, Mari. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Papo, brigadão mesmo. Espero que a gente possa se ver pessoalmente em breve, né? Sim. Tomar um café, um chá, tomar um chopinho. Isso, tomara. Vamos continuar em casa enquanto isso, né? Sim, mas torcendo para que logo a gente consiga se encontrar e fazer as coisas não só virtualmente, mas também na vida real, presencialmente. É isso aí, obrigada, gente. Parece que a pandemia acabou, mas não acabou, tá? Então vocês se cuidem. Essa maravilhosa aqui com a gente hoje, Mari Benatti, obrigado mesmo. E a gente se encontra depois, espero que no estúdio. E boa sorte aí na defesa, no mestrado. Obrigada, querida. Obrigada pelo espaço, pelo papo. Aqui é nosso. Fiquei muito feliz com o convite. Eu falo que a primeira vez não é a última, tá? Então, que bom, fico a casa feliz. É nossa. Voltarei. Obrigada, um beijo. Obrigada, querida. Beijos. Beijo.